Olá pessoal, boa tarde, feliz sábado, estamos começando nosso Viva Jovem, que alegria, que Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua família e vamos juntos nessa tarde especial falar de um tema muito importante, vamos falar de influência, influenciador ou influenciado e eu quero já começar esse programa agradecendo a Deus por essa oportunidade tão grande de estarmos aqui reunidos, estarmos juntos aqui e apresentar os meus convidados, os nossos convidados aqui e nessa tarde a gente tem convidados um pouco diferentes. Eu quero começar agradecendo a presença do nosso querido amigo e pastor Joel da Hora. Boa tarde, Joel, tudo bem? Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os internautas. Eu estou bem, graças a Deus, e agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Você iniciou dizendo assim que começou bem diferente, na verdade, né? Geralmente o pastor Ziel que está aqui. E está bem diferente, mais escurinho, né? Mas é um prazer estar com vocês. É verdade. O pastor Osiel teve que se ausentar do nosso programa dessa vez, mas graças a Deus nós temos a presença do pastor Joel, que vai estar ajudando a gente aqui em todos os temas aqui. Ele está preparado, afiado aqui. Quero agradecer também a presença do meu amigo aqui, o Fabrício. Fabrício, que normalmente é a minha voz da consciência no programa, hoje está aqui sentado ao meu lado participando. Fabrício, boa tarde, obrigado pela presença e aceitar o nosso convite. Boa tarde, Henrique. Um feliz sábado a todos os internautas. E para mim é um grande prazer estar aqui pela primeira vez no programa presencial. A gente sempre fica ali nos bastidores e vamos aí para participar desse programa. Que Deus seja honrado com tudo. Amém. Eu tenho também aqui ao meu lado a Drimini. A Drimini também já participou do nosso programa, é a nossa convidada de hoje. Está afiada para falar sobre influenciadores, redes sociais. É isso aí, né, Drimini? Boa tarde. Boa tarde, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E boa tarde a todos. Um feliz sábado a todos. Vai ser um programa muito abençoado. Amém. E também eu quero já aproveitar para apresentar a nossa querida amiga, companheira aqui também. Hoje ela não está no estúdio, mas está ali ao vivo, online com a gente. A nossa querida amiga, psicóloga Faíla Tomé. Boa tarde, Faíla. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo ótimo, um privilégio estar aqui mais uma vez, um pouco desse lado de cada tela, mas participar é sempre um prazer e um privilégio. O privilégio é nosso, te agradeço aí o esforço de estar no nosso programa, Deus te abençoe muito, você e sua família. E não esqueçam, pessoal, Faíla está toda segunda-feira aqui às 7h30 da noite no programa Só para Mulheres, não esqueçam, então acompanhem também a programação do canal Só para Mulheres. Faíla fica feliz e contente, né, Faíla? E eu gostaria também de apresentar um outro convidado, também pastor, o meu querido amigo, companheiro também, Gabriel Gonzalez, direto da Califórnia, nos Estados Unidos. Olá, meu querido, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Henrique, Joel, Fabrício, Faíla e a menina que tem um nome difícil que eu não lembro. A Drimini. É bom ver vocês. É isso. Tudo bem com você, Gabriel? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Bom estar aqui em um Viva Jovem Mais. Feliz sábado a todos os que estão assistindo. Que ótimo. Prazer também ter você aqui com a gente. É muito bom ter a presença de todos vocês. Esse programa hoje vai falar sobre uma temática muito legal, diferente, que é sobre os influencers, os influenciadores. Você é um influenciador, você é influenciado. Todos nós somos influenciadores, de certa forma, somos influenciados. O mundo das redes sociais falam sobre os influenciadores, estão na moda, né? Quantos influenciadores nós temos aí surgindo com um monte de seguidor, vários seguidores. Os números são bem interessantes, a gente vai falar sobre isso também. Então, estamos dando início ao nosso programa Viva Jovem, todos os convidados já apresentados. Então, neste momento, nós vamos ouvir um hino todo especial com o grupo Templos, Mensagem da Cruz. Vamos ouvir. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
como emblema de afronta e de dor. Mas contemplo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dele agora provém para mim todo bem, tenho nele real salvação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, a minha cruz, até por uma coroa, até por uma coroa trocar, trocar. O hino, a capela do grupo Templos, que Deus possa abençoar esse grupo. Fiquei sabendo aqui que é um grupo de Recife. Então que Deus possa abençoar esses irmãos, que belo hino. E vamos começar nosso bate-papo, vamos dar início à nossa conversa aqui. E eu vou começar envolvendo nossos colegas que estão mais distantes, né, nesse bate-papo. Isso aí. Eu queria começar chamando a Faíla aqui, para pedir a ajuda dela. Faíla, a gente está vivendo essa era das redes sociais bombando, né, como diz todo mundo, e os influenciadores estão aí para influenciar, para arrebanhar muitos seguidores, mas eu percebo que tem muitas pessoas que ficam tristes quando recebem menos like ou estão preocupadas ali com como está a exposição dela na internet. Eu queria te perguntar o seguinte, Faíla, o que acontece com a gente? Por que é tão importante, ou a gente coloca isso com um grau tão importante, essa história de receber like, de ser seguido? Como que você pode explicar isso psicologicamente para nós? Bom, tem várias explicações. Tem explicações psicológicas e biológicas, né? A nossa exposição a telas, ela, infelizmente, ela alterou
também a nossa química cerebral. E ela alterou, inclusive, o formato do nosso cérebro. Algumas partes específicas do nosso cérebro, elas estão tomando outras formas a partir do nosso contato excessivo com as telas, porque ali é tudo muito rápido, tudo muito acelerado, e isso causa uma descarga de dopamina, de serotonina, de adrenalina, muito mais rápido que a atividade física, que o contato pessoal, que uma conversa olho no olho. Então tudo isso ele vai transformando a forma como a gente enxerga a vida, porque na vida nada acontece tão rápido quanto passar do dedo no feed de uma rede social. Então, o que acontece? A pessoa, ela publica uma foto e ela recebe uma quantidade X de likes. Aquilo vai liberar a dopamina. E ela espera, na próxima, receber a mesma quantidade, para receber aquele mesmo tanto de sensação positiva vinda de descarga no seu cérebro, no seu corpo. E quando não acontece, ela entra numa baixa de serotonina e dopamina, que ela vai entrar como um estado depressivo. E isso nos adultos, nas pessoas que já têm mais maturidade, que têm o seu sistema mais formado, é mais fraco, porque já tem todo um pressuposto, toda uma cadeia de comportamentos muito bem resguardadas. Ainda assim é perigoso, mas é muito menos perigoso do que para os jovens, para os adolescentes que estão com a sua mente, com a sua maturidade em formação. Então eles ficam literalmente dependentes daquele amor, porque aquilo é relacionado como se fosse amor, aceitação, afeto, do qual todo ser humano gosta. Todos nós queremos ser amados, sermos aceitos, sermos queridos, sermos admirados. De alguma forma nós queremos isso. O problema é que nós, ao invés de buscarmos isso na fonte do amor, nós buscamos os lugares. Então você vê que a pessoa, o jovem principalmente, ele acaba se tornando dependente, viciado nessa aceitação. E quando ele recebe o oposto, não recebe aceitação ou recebe o oposto, isso acaba com o seu emocional. E tanto é que, infelizmente, nós vemos jovens tirando a própria vida, efeito de críticas, de haters e desse vício nos likes ou nos dislikes. Perfeito. Entendido. Achei impressionante. E é verdade, Faíla. A gente, às vezes, pode ser levado, de certa forma, a compreender, ter esse prazer de ser aceito, né? De ser bem recebido, né? E as redes sociais têm trabalhado dessa forma. Eu quero falar também com o pastor Gabriel Gonzalez, que usa muito bem as redes sociais. Eu vou falar que ele é um influencer aqui. Gabriel, tem um outro ponto das redes sociais, né? A Faíla apresentou aí algumas questões que a gente deve levar com seriedade, mas as redes sociais ali, ou esse mercado de influencers, tem algumas oportunidades importantes, né? Principalmente na divulgação do Evangelho e apresentar Cristo. E você, como um pastor, tem usado as redes sociais até para ensinar um lado educativo de como falar em público, assim por diante. Quais são as oportunidades que as redes sociais têm mostrado para você? Acho que a palavra certa é abrangência. O que a gente faz tem mais abrangência, até porque você pode conversar com pessoas que não estão no mesmo local que você. Então, antes você precisava fazer um esforço para que 40 pessoas entrem numa sala para poder te ouvir. E agora você pode facilmente, em qualquer momento do dia, você liga uma live no Instagram e você alcança quase, talvez, o mesmo número de pessoas de diferentes partes do mundo. E isso é algo legal, né? Agora, eu não acredito que isso seja uma nova ferramenta ou seja uma vantagem para o Evangelho, visto que é apenas a intensidade disso, né? Mas o que continua contando sempre é o quanto a gente ama Jesus e o quanto a gente quer mostrar para as pessoas isso. Ou seja, o grande segredo do Evangelho nunca muda, né? Mudou o formato, mas continua sendo o mesmo. E a aceitação das pessoas continua sendo a mesma. Então, agradecemos a Deus por viver nesse tempo, mas eu não acredito que a gente tenha vantagem sobre outras épocas enquanto a pregação do Evangelho por causa das redes sociais, né? É verdade, a abrangência realmente é algo importante. Dreamer, você que é a nossa jovenzinha aqui do nosso programa, quantos seguidores você tem hoje nas redes sociais? Atualmente eu tenho 1.075.
Então você consegue se comunicar ali com mais de 1.000 pessoas. Tudo vai do engajamento, de como funciona, para quem o Insta tá mandando. Mas eu consigo me comunicar com bastante gente. E como é que é a sua relação com as redes sociais ou com esse universo aí? Eu já tive uma fase que eu era um pouco neurótica. Vamos se dizer, que eu me importava bastante com a quantidade de likes, se eu postava foto no horário tal, alcançava tantas pessoas, se eu não postava, não alcançava, se eu perdia seguidores, eu não perdia. Mas depois de um tempo, eu fui percebendo que isso não tem importância. São muitas pessoas que me seguem, eu nunca nem vi, eu nem conheço. E eu comecei a fazer por pura diversão, por gostos que eu tenho por memórias. Então eu posto algo que eu considero importante para mim e para as pessoas que vão ver. Algo que vai ser edificante para mim e para o próximo também. Então hoje não é algo tão fútil, eu acho. Legal. Mas tudo vai de com que intuito você usa a rede social. Porque tem muitas pessoas ainda que usam de forma com muita futilidade, vamos se dizer. Sim. Agora, ouvindo a Adriane falar, eu me lembrei de uma coisa, eu vou colocar o Joel aqui na nossa conversa, o pastor Joel. Joel, a gente está numa plataforma, né, transmitindo esse programa numa plataforma que é considerada também uma rede social, o YouTube, né? E para nós, né, aqui do canal, ter um canal dentro dessa plataforma foi algo muito importante. Você, aqui à frente do estúdio, você conseguiu enxergar um pouco o que o Gabriel falou, dessa abrangência, né? A gente consegue falar para um número de pessoas absurdo. A gente tem alguns programas aqui dentro do canal da TV Conectados, vamos dizer assim, né? Dos canais como Saúde Total, que alcançaram números surpreendentes. Talvez a gente levaria muito tempo para alcançar. Isso também é uma oportunidade que a gente acabou alcançando dentro desse cenário de redes sociais, né? Com certeza. Então, falando desse aspecto da abrangência, nós alcançamos pessoas que nem imaginávamos, nós saímos das 4 paredes. Por exemplo, no canal TV Conectados com Deus, nós estamos aí com mais de 50 mil inscritos. Mas quantos reformistas nós temos no Brasil? Então, nós percebemos que não estamos alcançando somente o nosso povo. No canal Abrindo a Bíblia, por exemplo, que é um canal só de estudos bíblicos, nós já estamos aí também chegando nos 50 mil inscritos. E são pessoas que semanalmente nos acompanham, vários assistem ao vivo mesmo, e pelos comentários ali no chat, nós percebemos que boa parte não são do nosso círculo, são pessoas que visualizam os assuntos bíblicos de uma forma diferente que nós visualizamos, por outro ângulo. Pelos comentários nós percebemos isso. É claro, nós respeitamos a visão de cada um, nós não vamos ali questionar, criar um problema. Mas nós temos um alcance, uma abrangência muito grande. Nesse aspecto de alcançar pessoas não só do nosso ciclo e também de lugares diversos que nós nem imaginamos. Hoje mesmo, eu tive interagindo com uma pessoa do Ceará, de uma cidade que eu nem imaginava. De repente, essa pessoa mandou uma mensagem para mim, através da nossa atendente. Certo. Ela conseguiu o meu contato. É uma pessoa que já nos acompanha há bastante tempo e queria ver mais coisas, e a nossa atendente a encaminhou para mim. E desenvolvemos uma amizade. E semelhante a essa pessoa, eu já tenho dezenas de pessoas de diversos lugares do Brasil, de outros ciclos religiosos, que hoje são meus amigos. Então a abrangência é fantástica. Com certeza. E para você, Fabrício, como é que é a sua relação com as redes sociais? E daqui a pouco a gente vai falar mais de influências, mas a sua relação com as redes sociais, como que é? Olha, eu confesso para você que desde criança nunca fui assim vidrado, por mais que hoje eu trabalho com as redes sociais, mas eu posso dizer que eu não sou muito preso a isso, porque, enfim, para mim eu tenho a seguinte leitura de que é um paradoxo até mesmo isso. Ou eu influencio pessoas ou eu vou ser influenciado. Certo. Eu acho que não tem um meio termo entre eu decidi não ser influenciado. A partir do momento que eu abro minha rede social e começo a ver o que as pessoas estão postando, de uma forma ou outra, isso está me influenciando. Seja para o lado positivo ou negativo. Então, eu acho que a gente vive hoje o dilema das redes sociais. A gente pode ser influenciador ou a gente pode ser influenciado.
E uma coisa importante que eu até queria mencionar aqui, eu sei que no terceiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas trazendo um pouquinho do que a Faíla falou sobre a necessidade de se sentir amado, então eu percebo que muitas pessoas procuram na rede social aprovação, procuram receber esse amor, que na verdade, como posso dizer, é um amor vazio. Então eu preciso buscar verdadeiramente na fonte. Então, a partir do momento que eu busco na fonte o amor de Deus, aí esse amor eu me sinto amado. E aí eu me sinto amado, aí eu posso transbordar na vida de outras pessoas. Então acho que, trazendo um pouquinho do lado espiritual também aqui, a gente tem que pensar sobre receber o amor de Deus, buscar a verdadeira fonte. E a rede social ela pode ser um meio para você influenciar pessoas a conhecerem também essa fonte. Eu acho que isso é uma grande influência que nós podemos fazer hoje, de levar pessoas a conhecer a igreja, conhecer a Jesus e também receber dele esse amor. E aí nós não vamos ter as pessoas dependentes da rede social, mas sim pessoas que influenciam outras pessoas para a salvação. Isso é muito legal, porque quando a gente fala de redes sociais, eu vejo assim um terreno, né, um lugar ali muito bom, assim. Eu acompanho alguns influencers que eu considero assim sensacionais, até na questão espiritual. A gente aprende muito, a gente consegue falar muito. Eu queria trazer de novo a Faíla para a conversa. Faíla tem milhares de seguidores já no seu Instagram e ela faz um pouco desse papel de influencer. Cada dia ela dá uma dica, ela fala de questões do dia a dia, ela fala de questões do nosso emocional e assim por diante. Eu queria entender, Faíla. A Faíla está me ouvindo, será? Ah, a Faíla apareceu ali para mim. Faíla, nessa história de influência, e eu te coloco aí como uma influência, você gera conteúdo, né, diariamente aí, com coisas muito legais. Qual é o sentimento que você tem no dia a dia? Qual a resposta que você tem desse público, né? E o que as pessoas mais buscam? Primeiro que milhares de seguidores é bondade sua. Eu tô aí na luta para bater os 10 mil para poder ter uma arrasta para cima. Mas o que me chama muito a atenção, boa parte do meu público não é reformista, né? Foi de algumas amizades e parcerias que eu fiz. Então eu tenho meu público é majoritariamente feminino. E, por exemplo, para criar o Só para Mulheres, foi uma demanda que eu percebi junto a esse público. Quais as questões que elas tinham e que traziam e que vinham conversar comigo através desse canal que eu abri, né? Era uma coisa que era, primeiro, para compartilhar as fotos da família, as lembranças, as coisas que a gente gostava, e de repente eu falei, por que não trazer o que eu sei, né? E aí aquela questão do óbvio, às vezes eu compartilho coisas que eu tô tão acostumada a estudar, a ler, a saber, nós da igreja, nossa forma de nos alimentarmos, umas coisas que parecem tão óbvias que eu falo assim, né, vou ensinar o padre a rezar a missa, como diz o ditado, né? Todo mundo já deve saber isso. E quando você compartilha, você descobre que as pessoas não sabem, e que elas se espantam, e que elas ficam felizes quando elas percebem que você está compartilhando alguma coisa que de fato acrescenta. Seja uma coisa simples como um repolho assado, que é uma das receitas mais simples que eu fiz na vida, até você falar sobre autoestima, sobre grandes teorias, sobre... eu estava aqui conversando com a menina que me ajuda aqui em casa, eu estava falando para ela da história de Sansão e Dalila, que é uma coisa que nossos filhos crescem ouvindo. E ela não fazia a menor ideia. Quando eu comecei a conversar ali, e a minha diarista, a pessoa que trabalha aqui comigo, é uma pessoa que eu conheci, que me conheceu através do Instagram, das redes sociais. Então a gente não faz a menor ideia de quantas pessoas estão olhando pra gente e o quanto elas estão vendo até a forma como eu me posiciono, a forma... Esses dias uma pessoa falou assim, eu percebi que ontem você estava nervosa, você estava falando agitada. Eu falei, não, é porque o assunto que eu estava falando eu gosto muito. Mas eu tava bem, eu não tava agitada. Então você vê que as pessoas colocam ali em você expectativas, começam a criar cenários, histórias. Então, para quem tá do lado de cá, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande.
o que você vai fazer, a forma como você vai falar. Nós cristãos somos vitrines, né, do qual o mundo olha e fala assim, como é que é a família de um cristão? Então não adianta você querer fingir uma coisa que não existe, você querer forçar uma pregação que não tem. É necessário ser para que você possa compartilhar aquilo. E por isso uma responsabilidade bem grande. É gostoso, porque você consegue acessar as pessoas, você consegue conversar com elas, saber quais são as dores delas, mas tem coisas assim que você tem que ficar muito atento para não influenciar negativamente ou para não trazer visões errôneas sobre o todo, né? Legal. Muito bem, Faíla. Eu queria trazer também o Gabriel Gonzalez de novo para a conversa. Gabriel, eu me lembro que a gente fez uma live juntos e foi bem bacana. A gente conseguiu ali através do Instagram conectar várias pessoas e naquela live, na verdade, eu tentei entrevistar você para a gente falar sobre essa história de falar em público, né? O seu perfil o Gabriel Falador, né? Então a gente queria discutir essa temática e tudo mais. E foi muito legal, para mim, principalmente, que eu consegui atingir colegas do trabalho. E a gente, no final, ainda conseguiu falar do amor de Jesus de uma forma muito simples. E isso despertou a atenção. E tem alguns colegas até esperando o seu próximo curso de storytelling lá para poder tentar fazer. Colegas que nem são da mesma fé que a gente. Eu queria saber como que é a sua relação nas redes, né? Como é que você se relaciona com as redes sociais. E também, você falou de abrangência, o Joel também aqui destacou o quanto a gente consegue atingir, quantas pessoas a gente consegue atingir. Como que é a sua interação também com as pessoas, né? Como elas chegam até você? Hoje você também trabalha, né? Tem também o seu podcast, você tem trabalhado em ramificações aí da internet que acabam contribuindo na divulgação do Evangelho e também nas ideias que você tem. Vocês perceberam que na rede social a gente expressa mais do que às vezes expressa na vida real? Por exemplo, quando a gente vai entrar numa briga, numa discussão política ou de qualquer assunto, as pessoas falam coisas que não falariam se estivessem frente a frente com outras pessoas, né? Verdade. É como que tudo é maximizado, potencializado na rede social, tanto as coisas legais como as coisas que não são. Então eu lembro que 7, 8 anos atrás, eu fiz um projeto de começar a postar no Facebook, naquela época não tinha Instagram, e eu coloquei duas palavras que achava que me guiariam e fariam do meu perfil algo diferente. Então a primeira palavra era justamente diferente, ser diferente, fazer algo diferente, falar algo diferente do que os demais estavam falando, especialmente relacionado ao ambiente espiritual e ao ambiente de igreja. Eu percebia que se eu falasse algo diferente, se eu pegasse outras linhas diferentes, se eu tivesse um sistema diferente, isso poderia chamar a atenção para a mensagem. E a outra palavra foi a palavra transparência. Tentar ser o mais transparente possível, de tal maneira que o fato de eu estar escondido de trás de uma tela não viesse trazer a sensação de que estávamos longe, né? Então, ser diferente e ser transparente tem sido o meu guia nas redes sociais desde faz anos. Sempre tenho tentado prezar por isso. E eu percebo que no ambiente religioso, no meio de igreja, essas são duas coisas que poucas vezes a gente vê. A maior parte das vezes nós vemos trabalho espiritual lindo sendo feito, mas com pouca transparência e com pouca criatividade de fazer coisas diferentes. E talvez esse seja um dos grandes passos que eu ainda preciso aprimorar mais e todos nós também precisamos. Legal. Bem colocado também. Eu queria voltar para cá para o estúdio para falar com o pessoal aqui também, para a gente já concluir essa primeira etapa desse bloco. Ô Drimini, deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente está falando de redes sociais, de influência e tudo mais, e aparentemente a gente viu aqui pontos positivos, negativos, mas há muita coisa legal na internet, sim, há muita coisa legal nas redes sociais. Existem perfis que assim, estimulam a gente, às vezes faz a gente pensar em um monte de coisa. Eu tenho um cara que eu estou seguindo que eu acho sensacional, todo dia ele tem uma mensagem da palavra de Deus maravilhosa. Então, assim,
Para você, quem não precisa citar os influencers, mas como que é essa relação com o influencer mesmo de verdade? Alguém que te influencia de alguma forma? A gente tem costume de ver algo na guia do Explorar do Instagram, achou interessante, a gente curte e já segue. Já segue. A gente não analisa o perfil que aquela pessoa vai trazer pra gente. A gente geralmente passa um tempo rolando ali a tela do Instagram e às vezes é muita coisa inútil, muito excesso de informação inútil que a gente tem. E depois de um tempo eu comecei a filtrar o que eu estava seguindo. E atualmente eu sigo muita coisa de saúde, voltada para a área da saúde, que é algo que eu gosto, voltada para a área de estudos. Eu conheci muitas mulheres que trazem estudos bíblicos através do Instagram de formas muito bonitas que eu ainda não conhecia. Legal. E é algo muito interessante. Mas eu queria comentar uma coisa, que é em relação à Pri, a minha irmã. Ela, do jeitinho dela, bem tímido, ela sempre compartilhava algo no Insta que fosse relacionado à igreja, à saúde, A fé, né? à fé, com a família dela. E bem do jeitinho dela, ela não se importava com quantas pessoas estavam vendo, mas ela influenciou bastante pessoas. E a gente só soube disso, obviamente, depois que ela se foi. Que essas pessoas vieram conversar com a gente, vieram falar quantas vezes ela os inspirou a continuar acreditando em Deus, a continuar ali firme. E a Pri, muitas vezes, é uma grande inspiração que eu tenho para eu não estar postando algo que seja mais uma postagem inútil no Instagram de outra pessoa, mas sim algo que vai ajudar. Então, a gente tem que refletir muito nisso. A gente está postando algo que vai ser só mais uma banalidade, que, tipo assim, a pessoa não vai nem ignorar. Ou algo que vai estar edificando, que ela vai ler e vai parar. Nossa, eu me identifiquei, né? Sim. É algo que faz parte da minha vida. Então, é uma reflexão que eu deixo aqui pra gente. Eu acho que nesse assunto de rede social. Legal. Henrique, Pode falar. eu queria fazer um desafio aí para todo mundo que está assistindo nessa tarde de sábado. Vamos influenciar pessoas. Dê o seu like, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Boa, Fabrício. E se todo mundo compartilhar para uma pessoa, nós vamos influenciar mais pessoas a entrarem aqui, conhecer o conteúdo. E estamos falando aqui de muita coisa boa e eu tenho certeza que tem muita gente precisando desse material. Com certeza. Ô, irmão Joel, nessa caminhada cristã aí, você aí com seus filhos também na adolescência, juventude e tudo mais, você já viu muitas coisas na rede social. E você também está presente ali na rede social. Já vi você tocando violão ali no Instagram. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Joel. A gente já falou um pouco da pregação do Evangelho aqui através dessa rede, onde a gente está transmitindo essa programação. Mas você também gosta ali do seu Instagram? Como é que é essa... Fazer a declaração para a esposa? Eu, na verdade, não sou assim, muito familiarizado com rede social. Eu admiro as pessoas que têm habilidade e que têm uma rotina, usar essa expressão rotina, né? Semanalmente, regularidade e tem um alvo a alcançar. Eu não tenho isso. Eu uso rede social de forma assim, como um lazer, para me distrair. Então, aqui na TV Conectados, que é o que eu comentei, é uma questão de trabalho, vamos assim dizer, né? Agora, eu abri uma página no Facebook, mas eu não acompanho. Eu, às vezes, fico com vergonha e peço perdão para pessoas que, às vezes, me enviam mensagens lá e eu vou ver 6 meses depois. Então, infelizmente, eu não sou ativo ali. Aí, todo mundo falando de Instagram, eu digo, que bicho é esse daí? Aí eu vi, né, e abri uma conta ali no Instagram também. Meus meninos eles já são mais ativos, né, já são dessa era. Mas, sim. E o meu filho mais velho, pai, o que você faz? Eu digo, em que aspecto? Eu vi sua página lá, tá 1.600 pessoas, 1.700 seguidores. Uou. E eu tô lutando aí. eu não faço um trabalho sistemático ali. E minha vida é muito corrida, eu foco mais no trabalho. Mas lá um dia eu tô livre aí, sei lá, um sábado almoçando com a família na sombra das árvores. Aí eu tiro uma foto ali e coloco, olha, o meu sábado aqui, eu tô almoçando aqui. Comenta alguma coisa assim, natural. Sim.
do meu dia a dia. E sempre eu comento, faço uma pergunta baseado naquilo. Como foi seu dia? Eu posto o que estou fazendo e faço uma pergunta para as pessoas. E geralmente as pessoas interagem. Aí lá, um outro dia que eu estou com um tempinho, eu vejo o que eles escreveram, respondo. É legal. Não fico olhando os números e correndo atrás de números. O que aconteceu ali foi naturalmente. Eu acredito que são pessoas que me conhecem. Geralmente eu dou uma olhadinha e são pessoas que me conhecem. Sim. Joel da hora, deixa eu ver aqui. Vou curtir ele também. Sim, legal. Então é uma coisa assim, é uma distração para mim isso aí. Bacana. Antes de eu terminar esse bloco, a gente vai falar ainda mais de redes sociais, de influência e tudo mais. Eu quero dar alguns números para vocês terem uma dimensão do que a gente está falando, tá, pessoal? Quem está nos acompanhando aqui, hoje a maior rede social do mundo é o Facebook, com mais de 2,8 bilhões de pessoas que estão ali com suas contas. Então, dá para atingir muitas pessoas. O YouTube já tem 2,2 bilhões de pessoas. O Instagram já vem com 1,3 bilhões de pessoas. É muita gente. E uma rede social mais nova, que é o TikTok, vem atingindo o número de 732 milhões de usuários, né? E aí tem outras redes sociais aqui que eu nem conheço. Sina Weibo, 530 milhões. Snapchat, já ouvi falar, 514 milhões. Aí o Pinterest, 478 milhões de usuários. Reddit, 430 milhões. E o Twitter, 397 milhões de usuários. São as 10 redes sociais com maior número de usuários no mundo. Então, é muita gente. Muita gente. É muita gente, bilhões e bilhões de pessoas aqui acompanhando as redes sociais. A gente vai terminar esse bloco, vamos continuar falando sobre os influencers, vamos falar sobre amizade também. Então, neste momento, eu quero convidar você a ouvir mais uma vez o grupo Templos com Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito. Perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. E entoarei a ti o meu louvor. E entoarei a ti o meu louvor.
Voltamos, mais um Hino à Capela com o grupo Templos. Gostei demais, Deus seja louvado, muito bom o hino. Eu vou começar o bate-papo desse bloco agora, a gente vai falar sobre a influência das amizades e assim por diante, convidando mais uma vez o pastor Gabriel Gonzalez, porque eu quero tirar uma dúvida com ele aqui, falando sobre, ainda, né, esse terreno de redes sociais, amizades e tudo mais. Gabriel, tá me ouvindo? Gabriel, amizade ou alguém, o que te influencia hoje, o que te mexe com você assim, quando a gente fala desse universo todo? Pode ser um amigo aí na Califórnia, alguém aqui do Brasil. Influência, o que te influencia hoje? Me influencia o rapaz do correio que vem e passa aqui para amanhã, a moça do caixa do supermercado, os irmãos que eu tenho contato todo dia, minha esposa, minhas filhas, os vídeos que eu vejo no YouTube, os vídeos que eu vejo no Instagram, todo mundo me influencia. É nisso que eu queria chegar, é nesse ponto aí mesmo. É verdade, a gente está num universo onde a gente é influenciado por um monte de coisa. E, querendo ou não, depois a Faíla vai falar um pouco mais sobre isso, né? A gente acaba sendo influenciado por tudo, por um colega de trabalho, por uma pessoa que está andando com uma roupa diferente que talvez você goste e acaba sendo influenciado e fala, olha, eu vou comprar uma roupa igual e assim por diante. Agora, Gabriel, qual é o cuidado que você acha que a gente deve ter quando a gente encontra algo que não seja bacana, que a gente percebe que aquela influência não é tão boa para nós? Na verdade, a gente às vezes não percebe, né? Alguém tem que falar isso para nós. Como é que você lida com isso? E você também tem as suas pequenas aí, que já estão grandes também, que são influenciadas e também influenciam provavelmente você. Bem, como a gente é influenciado o tempo todo, mesmo de forma inconsciente, pelas coisas e pelas pessoas que nos rodeiam, eu acho que a clave talvez esteja dentro de nós, em descobrir quais são nossos princípios, em descobrir quem somos, em descobrir o que queremos e para onde vamos em nossa vida. Uhum. E aí, naturalmente, haverá uma seleção daquilo que nos rodeia. Mas também, naturalmente, haverá coisas que a gente não vai poder escapar. Então, é uma dependência muito grande de Jesus, né? E do lado espiritual para poder contrarrestar toda essa influência má que a gente pode ter. Aí. Vivemos em um mundo de pecado, estamos expostos a isso o tempo todo. Mas, especialmente, o nosso problema não é tanto que influencia de fora, mas o problema é que aqui já existe, como diz Paulo, né? Aqui já existe algo mal, aqui dentro, e tudo que vem de fora tende a fortalecer isso que tem mal dentro de mim. Por isso, a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Eu diria, a nossa luta não é contra influências más que existem lá por aí, porque sempre vai ter, mas a nossa luta é espiritual e interna, uma luta de reconciliação com Deus diária. Legal. Gostei. Eu quero chamar a Faíla aqui para falar dessa parte aí da influência, das amizades e tudo mais, mas eu queria que a Faíla comentasse algo. Uma vez eu assisti uma palestra da Faíla, onde ela falava do tempo e de como, às vezes, as redes podem ser sabotadores, né, ali. Faíla, explica pra gente essa história um pouco de sabotadores, depois fala um pouco de como a gente deve ter... como o Gabriel falou, tudo influencia a gente, né? A gente tem que trabalhar o interno mesmo para que a gente faça as melhores escolhas, né? Exato. Bom, primeiro a gente tem que ter uma clareza muito grande dos nossos propósitos, né? Quais são os nossos propósitos, o que a gente quer. Por exemplo, eu trabalho aqui em casa, tanto eu quanto meu marido, nós trabalhamos muito ligados ao celular, né? As redes sociais, para mim, viraram uma forma de trabalho. Eu atendo os meus pacientes online, então a tela, para mim, é um trabalho, né? O trabalho do meu marido é online, então tudo é voltado nisso. A gente corre o risco muito grande de gastar horas excessivas que não são de trabalho.
a nossa geração é a primeira geração que está tendo que lidar com esse equilíbrio. Ninguém ensinou pra gente como é que a gente usa isso de forma equilibrada, quanto tempo é saudável, quanto tempo não é. Nós estamos às cegas, tateando às cegas para descobrir qual é o equilíbrio. E aí a gente tem que ter muita honestidade conosco mesmo para saber, peraí, o que é trabalho, o que não é, o que está roubando meu tempo. Então eu mesma percebi esses dias atrás que quando as coisas estavam muito complicadas, eu tinha muita coisa para decidir, muita coisa para resolver, eu tinha que sentar e fazer um planejamento, alguma coisa assim, ou tinha muita coisa para fazer. Eu usava, às vezes, o Instagram como fuga, né? Botava ali, o dedinho ia subindo. Eu não tava nem prestando atenção, nem olhando. Eu só tava ali, usando o tempo. E aí eu parei e percebi, falei, poxa, olha o que eu tô fazendo. Mas eu tive que ser muito honesta comigo mesmo. E muito honesta de vir aqui contar essa percepção que eu tive. Então o que eu fiz? Fui lá nos aplicativos, coloquei um timer. Tem um timer no Instagram, tem um timer no próprio aparelho. Então quando dá um determinado tempo, ele te avisa, você já usou o tempo que você escolheu. Você pode desabilitar ou ele fecha o aplicativo. Então eu falei, eu preciso me controlar, seja aqui, seja em outras redes, seja no que for, eu preciso aprender a controlar o meu tempo. E isso é o fruto da virtude, o fruto da temperança, que a gente tem que aprender para poder ensinar os nossos filhos. É pior, é uma geração que já nasceu aí dentro. Se nós não temos esse equilíbrio, não saberemos ensinar. Então a gente usa muito tempo, é influenciado de muitas formas, e a gente tem que ter essa honestidade, essa clareza de propósito. Peraí, eu tô aqui pra quê? Parece um propósito muito bom, tô aqui pra ajudar as pessoas, mas aí você tá fazendo? Não, tô aqui fugindo das minhas responsabilidades e pensando em nada. Então tem que ter, né, honestidade e tem que ter, no momento que você descobriu isso, a temperança, a disciplina para se equilibrar as coisas. E aí, quanto ao segundo tema que você falou das influências, o autor ele fala que não existe pensamento autoral. Eu não tenho um pensamento autoral. É meu, eu penso assim, essa é a minha opinião, eu tenho esse pensamento. Ele fala que isso é uma desonestidade intelectual. Ele fala que todos nós somos influenciados por algo, por alguém, por alguma coisa, por algum pensamento 100% do tempo. A gente só precisa ter a honestidade intelectual de saber quem nos influencia, pelo que somos influenciados. E todos nós temos isso. Querendo ou não, gostando ou não, tudo, como o Gabriel falou, tudo nos influencia. A moça do caixa do supermercado até a propaganda da padaria, a propaganda da confeitaria que passa aqui. Tudo nos influencia de alguma forma. A gente precisa saber diferenciar, entender e ser honesto quanto a isso. Né? Entender o que está nos influenciando e de que forma. Né? Muito mais do que talvez ser uma influência, é entender o que está vindo. A questão das amizades também é legal da gente perceber que existem amigos reais e amigos virtuais. Existem pessoas que eu amo muito na vida real, mas eu não sigo nas redes sociais. Eu não tenho interesse no que a pessoa, até às vezes o que a pessoa publica nas suas redes sociais não condiz com o que ela é na realidade e aquilo não me faz bem. Então, de que forma eu vou utilizar aquilo? De que forma eu vou seguir? Será que eu preciso seguir todo mundo só porque me segue? Será que eu preciso fazer isso porque a gente precisa ter essa clareza? E aí, tem um termômetro muito interessante, que é a verdade. O que a internet faz com a gente? Ela faz uma relativização o tempo todo. As redes sociais, elas falam assim, respeitamos tudo, respeitamos todos, não existe uma verdade absoluta, cada um tem sua verdade e tá tudo bem. Né? Você ouve tudo, aceita tudo e todos têm sua verdade e ninguém tá errado. Isso é a maior falácia. É silenciosamente a forma como o inimigo quer trabalhar. Porque existe sim uma verdade. E eu preciso saber bem claramente qual é essa verdade para que eu não seja enganada pelas influências externas. Então, eu preciso saber qual é o meu termômetro. Se as pessoas do mundo, né, têm opiniões sobre tudo. O que você pensa sobre as focas da Austrália? Nem sei se tem foca na Austrália, mas assim, o que você pensa? Penso que sim, eu penso que não. A gente não precisa ter opinião sobre tudo, mas a gente precisa ter um termômetro do que é a verdade. E nisso nós temos isso.
justo. Nós temos a Bíblia, nós temos os testemunhos, então nós não podemos ser guiados por qualquer vento de aceitação e de relativização. E aí, acho muito interessante o texto de Mateus 5, né, de 3 a 12, que diz: felizes são vocês quando os insultarem e perseguirem, e dizem... felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Isso não quer dizer que a gente vai arranjar encrenca na internet, mas a gente não tem como agradar todo mundo, ser respeitoso e carinhoso e afagar tudo, tendo uma verdade para balizar o nosso comportamento. Então, em algum momento, se a gente quer agradar todo mundo, em algum momento a gente vai ter que decidir: ou eu agrado o mundo, ou eu agrado a Deus. E aí a gente vai ter que saber por quem nós somos influenciados. Se eu sou mais influenciado pelo mundo ou por Deus. E isso é algo que realmente vai fazer a diferença de como você utiliza esse meio que está aí na nossa frente. Muito legal. Gostei muito. A Faíla foi muito prática na abordagem dela. Gostei bastante. Pastor Joel, a gente estava conversando nos bastidores e você falou desse ambiente nosso de família também, né? De que... Aí você falou de uma figura muito importante que influencia muito. E eu queria que você falasse isso, porque eu achei bem bacana. Antes de começar o programa, a gente estava batendo esse papo. Porque quando nós falamos de influencers, a nossa mente vem em pessoas com muitos seguidores, milhares de seguidores. Aí nós temos aquela pessoa como uma referência de um influenciador. Mas... a gente vê na prática e lendo a história, nós percebemos que os pais, e eu vou até dar um destaque mais para a mãe, exerce uma influência espetacular sobre os filhos. Por exemplo, quando nós estudamos a história de Moisés, Moisés foi um homem dentro da história bíblica e mesmo na história, foi uma pessoa assim, muito marcante, não é verdade? Mas, em grande parte, a gente vê que aquilo se deve aos primeiros anos da sua vida, que ele esteve ali sendo influenciado pela sua mãe. E se a gente for contar a história aqui, tem muitas histórias. Então, a influência da mãe, às vezes tem só um filho, ou 2, ou 3, não depende de números, mas de uma forma silenciosa, ela vai exercendo uma influência e de repente... nós vemos o filho falando ou fazendo algo que a gente vê que é replicando exatamente o que ele observa nos pais. E tem um detalhe. As nossas atitudes, o que nós somos, exerce uma influência muito maior nos nossos filhos do que o que falamos. Se nós falamos algo, mas nós fazemos outro. Eu já vi muito, por exemplo, a Faíla comentando nos programas aqui, né? Às vezes a pessoa está dizendo para o filho não gritar, mas ele está pedindo para o filho não gritar gritando. O que vai ter mais influência é o grito, do que não a fala, pedido, né? do que o pedido. Né? Principalmente quando os filhos chegam aí na adolescência, o que nós falamos não tem muita influência, não. Quando são criancinhas, às vezes elas não sabem medir muito e às vezes até obedece o que falamos, nós agindo de forma diferente. Mas quando eles chegam assim na adolescência, que começam assim a avaliar, a pensar melhor, mas como é? Meu pai está pedindo para eu fazer isso, mas olha o que ele faz. As nossas palavras não exercem tanto influências. O que exerce mais influência, na verdade, é o que nós somos, a nossa atitude, a nossa postura. Então, isso nós devemos ter em mente. Somos influenciadores, os pais, a mãe, né? Para os filhos, para quem está ali perto no dia a dia e que influência estamos exercendo. Para nós fazermos uma reflexão, né? Sim, muito legal. E, pode falar, Henrique, Fabrício. até dentro desse aspecto de influência, eu queria abordar aqui uns fatos sobre amigos e as pessoas que a gente entra em contato. Tem uma frase que eu acho bastante interessante, que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se a gente parar para pensar, o ambiente que nós vivemos, querendo ou não, ele exerce uma influência muito grande sobre a nossa vida. Então, cabe a cada um de nós refletir
o ambiente que eu estou vivendo hoje, as amizades que eu estou tendo, estão me influenciando para o bem? Estão me ajudando a ser uma pessoa melhor? Ou estão me fazendo regredir? Porque até mesmo a Bíblia diz, pelo contemplar nós somos transformados. Então, se nós não tivermos esse critério de escolher boas amizades, de estar ao lado de pessoas que realmente nos ajudem a ser pessoas melhores, então, infelizmente, nós vamos ser influenciados para o mal e isso vai trazer um grande prejuízo para a nossa vida. E é interessante essa história de influenciar e assim por diante. Eu me lembro agora, e ouvindo vocês falando, lembrei um pouco da infância. Teve uma época que eu andava com um amigo que ele tinha um jeito de falar e eu comecei a falar igual a ele, sabe? O mesmo jeito de comentar. Minha mãe falou, de onde você tirou essa conversa? Não era o jeito da gente falar habitualmente em casa, mas a convivência com ele fez eu... É igual a gente, né? De vez em quando eu solto os maravilhas lá em casa. Lá é o Joel que fala maravilhas, a gente fala, né? Não é? Incrível, incrível. Os meninos aqui tudo falam maravilhas também. O Joel influenciou todo mundo. Mas essa convivência faz com que a gente mude, né? E para você, Dream, nessa história das amizades aí, do dia a dia, um pouco do que o Fabrício falou, eu ia te perguntar, né? A gente, ainda mais na fase onde você está ainda de escola e tudo mais, são várias influências ali, né? Como que você enxerga isso e como que lida todo dia? Temos influências tanto para o bem, tanto para o mal, né? Sim. E eu tenho a minha mãe, graças a Deus, que ela sempre esteve no meu ouvido falando: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E é um ditado que eu já estou acostumada a sempre ouvir e meu pai sempre falou também. Desde pequenininha eu lembro, quando no meu primeiro dia de aula, a gente foi fazer o culto para sair para me levar para a escola e ele falou assim: tenho Daniel e seus 4 amigos. E você tem que ser como Daniel e seus amigos, inteligentes, saudáveis. E ele começou a explicar as características. E ele veio me contando a historinha de Daniel e seus amigos. E falou para eu escolher bem minhas amizades, porque era meu primeiro dia de aula, eu tinha que analisar todo mundo, tinha que ter cuidado para não andar com aquelas pessoas que falam coisas erradas, porque eu já sabia o que era errado. Eu sabia, então eu tinha que prestar atenção nisso. E por um tempo na escola, assim que a gente entra no Fundamental 2, é uma grande mudança de... você saiu do 5º ano e agora já está entrando com o pessoal um pouquinho mais velho. Que é onde está começando a fase dos adolescentes um pouco mais rebeldes, ter um pouco mais de autonomia em casa, que tem aquelas famílias de pais mais liberais, pais mais conservadores. E a gente lida com eu tenho muitos amigos que vivem de forma muito diferente da minha. Então, já tive muitas influências deles trazendo para mim. E por uma boa época, isso não foi bom para mim e para minha casa. Trouxe alguns conflitos. E eu tive que me fortalecer em Cristo. Eu tive que buscar Cristo e comecei a buscar, estudar. E teve um bom tempo antes de eu me batizar, 1 ano antes de eu me batizar, eu lembro que eu já tinha estudado o princípio de fé e eu ficava muito chateada com uma fraqueza minha que eu falava. Que eu estou estudando e quando eu estou estudando tá tudo bem, mas quando eu chegava na escola era muito difícil. Por causa que as pessoas estavam me julgando e apontando para ver se eu estava fazendo tudo correto. As pessoas, desde que eu entrei, sabem que eu sou a menina vegetariana, a menina da saia, a menina que é crente. Então, eles estão observando rotulando todas as nossas ações também. Então, se você der um deslize, eles falam, mas você não é crente? E eu tive uma grande dificuldade com isso, mas pela graça de Deus a gente vai se fortalecendo e a gente vai entendendo que a gente precisa de Cristo como o nosso melhor amigo, que Ele é a nossa luz. Ele tem que ser a nossa maior influência. E a partir do momento que Ele é a nossa luz e a nossa maior influência, a gente passa a ser luz para outros também. Perfeito, muito bem. Pode falar, João. Dentro da fala que o Fabrício e a Drimini fizeram, eu me lembrei de um texto. Eu nem vou fazer comentário, só vou ler o texto Pode fazer também. Eu achei que se encaixa muito com o que eles falaram. É aquele texto de 1 Coríntios 15, verso 33. Diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Muito bem. Está escrito onde, João? 1 Coríntios 15, versículo 33. 15, versículo 33. Muito bem, a gente vai terminar esse bloco e depois nós vamos falar um pouco mais de um grande influenciador que a gente tem, que é Jesus. Então, nesse momento, vamos ouvir mais um hino.
Agora, Minha Mão em Tua Mão, Grupo Templos. Uma vez pela noite muito triste, me achava num intenso e terrível negror. E ao sentir-me tão só, eu clamei: ó Pai, não escondas teu rosto de amor. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lar. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Poderei qual um rei habitar num palácio de poder e riquezas na mão, mas muito triste serei se estiver a sós em angústia e cruel solidão. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lar. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Voltamos depois de mais um belo hino do Grupo Templos. E eu quero aqui já chamar o Gabriel de novo, que o pessoal estava rindo comigo aqui nesse intervalo aqui da música, para te contar uma coisa, Gabriel. Uma vez, aqui em São Paulo, na igreja de Arthur Alvim, você fez uma mensagem lá, fez uma pregação. E eu também já tinha preparado uma pregação muito parecida, do mesmo tema que você tinha pregado. Aí eu vi você pregando, influenciado por você, eu falei assim, eu vou fazer igual o Gabriel lá em Sorocaba, vou para minha cidade, vou pregar igualzinho o jeito que ele pregou. Deu tudo errado, Gabriel. Deu tudo errado. Aí a Adri me falou assim, Henrique, porque a gente tem a nossa essência, não tem como. E é verdade, né? Nessa história de influenciar e tudo mais, a gente tem a nossa essência. E eu não consegui fazer, dar os pulinhos que você dá no púlpito, eu não consegui fazer nada igual, Gabriel. Deu tudo errado. Mas sabe que um dos caminhos para a gente achar nossa essência é copiar mesmo os outros. Ah, é à medida verdade. que você copia. Bacana. Sim. O Gabriel, nesse bloco a gente vai falar um pouco da influência de Jesus, um pouco não, da grande influência de Jesus nas nossas vidas. E eu queria que você falasse por que você acha que Jesus naquele tempo
num tempo difícil, onde a locomoção era difícil. Esse homem veio a essa terra, conseguiu falar com muitas pessoas. Ele fez um dos sermões mais lindos em cima de uma montanha. Ele conseguiu falar com milhares, embora alguns digam aí que Jesus gostava de falar para poucas pessoas, mas ele sempre falou também para poucos e para muitos e conseguia atingir a muitos também. Onde você acha, qual característica Jesus tinha para conseguir um alcance tão grande? E aí sim, seguindo nessa linha da que a gente está falando, ter tantos seguidores. Jesus amava, né? Esse é o grande segredo. Ele tinha amor, ele amava tanto as pessoas que ele sabia que ia morrer por elas. Eu acho que se a gente encarasse as pessoas que se encontram na nossa vida dessa forma, imagina as pessoas que você encontra durante o seu dia. Imagina que no final do dia você vai morrer por elas. Eu acho que a forma como você interage com elas, a intensidade da mensagem que você transmite a ela, a intensidade do amor que você transmite a ela vai ser diferente. Então, ele tinha um propósito, ele sabia o começo, ele sabia o fim, ele sabia o que ia acontecer. Nós também temos um propósito e nós também sabemos o fim. Você sabe que a maior parte das pessoas que você interage, talvez você não vai encontrar no céu. Você sabe que durante o dia você vai encontrar pessoas que amanhã não vão estar vivas. Você sabe que você interage com pessoas que podem estar tomando a decisão das suas vidas nesse dia. Se a gente tiver essa noção, essa consciência do viver, a gente teria muito mais sucesso semelhante a Jesus. O problema é que nós estamos tão entretidos com nossos próprios problemas, vivemos tão dentro de nós, que nos esquecemos de voar, de olhar para fora e olhar as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus tinha isso. Jesus amava, ou seja, se voltava para o exterior, ele olhava as pessoas, enxergava as pessoas e estava atento com elas. Muito bem. Ô Gabriel, deixa eu perguntar uma coisa para você. E eu vou perguntar para os demais também. Quando é que você percebeu que Jesus tinha uma influência na sua vida? Porque, para mim, por exemplo, levou um tempo. Embora eu tenha nascido num berço religioso, na igreja, e teve um momento que eu percebi, não, Jesus está me influenciando de verdade. Para você aconteceu isso? Você lembra de um momento ou de algo que falou assim, não, sim, eu estou sendo influenciado por Cristo? Sim, eu lembro, foi a primeira vez que eu li o livro O Desejado de Todas as Nações e recomendo vocês fazerem o mesmo, um livro fantástico que mostra muito a essência de quem era Jesus quando esteve na Terra e de quem Ele agora te amando desde o céu. Muito bem. Vou voltar aqui para cá, para o estúdio, vou falar com outro pastor já também. Pastor Joel, quando é que você percebeu que Jesus estava influenciando a sua vida? Quando é que você sentiu assim, falou assim, claro que a gente tem um toque do Espírito Santo, mas Cristo está me influenciando de uma forma e eu vou seguir por um caminho totalmente diferente daquilo que o mundo segue, por exemplo. Eu tenho dificuldade assim de ver um marco, um momento específico, mas eu quero dizer para você, Henrique, e para todos que estão assistindo, que eu sinto isso aí, eu tenho essa experiência constante. Não foi um momento X que eu me lembro, assim, foi naquele momento. Mas eu me lembro de diversas situações, hoje, no dia a dia, principalmente, eu vejo, assim, de uma forma mais acentuada essa influência de Jesus na minha vida, principalmente quando eu tenho uma atitude, uma ação diferente da dele. Quando eu fico com raiva, quando eu fico com ódio, quando eu falo de forma nervoso, quando eu trato meu filho, minha esposa, uma pessoa que eu amo assim de uma forma ríspida, aí momentos depois eu caio em si e fico pensando, mas Jesus nessa situação, ele iria agir desta forma? Ele iria ficar nervoso? Como que ele iria lidar? Como é que ele ia lidar? Como é que ele ia tratar as pessoas? Ao visualizar mentalmente a postura de Jesus, a atitude dele, isso ali me quebra, me mói, e eu fico agora querendo agir semelhante a ele. E eu passo a mudar de atitude,
me arrependo, peço perdão, me reconcilio. Então, eu sinto assim que eu sou influenciado por Jesus, principalmente quando eu saio da linha. Sim, entendi. Aí eu fico me comparando com ele, vendo o quanto eu estou distante, fico com muita vergonha, muito triste. Essa semana mesmo, teve uma pessoa que tentou me dar um golpe no aspecto material, no aspecto financeiro. E quando eu descobri, aí eu vi assim, como ele estava, na linguagem popular, lidando assim de uma forma sacana comigo. Sim, sim. E aí eu fiquei nervoso, pai. E minha esposa estava comigo. Aí eu gravei um áudio, ela disse, não, meu bem, deleta esse áudio, não manda isso pra pessoa, não. Aí tá bom, eu deletei aquele áudio. Mas por dentro de mim eu estava fervendo, de repente eu gravei um outro. Ela, não manda isso, meu bem, deleta isso aí. E eu deletei o outro. Mas pouquinho depois, aí eu comecei a pensar em Jesus. Pensar em Jesus. O que Jesus faria no momento desse? Jesus via pessoas querendo o seu mal, querendo prejudicá-lo. E como ele lidava com essas pessoas? Não era igual eu estou querendo. Ele não ficava com esse ódio, com essa raiva. E aí eu fiquei com vergonha de mim. E aí eu sinto a influência de Jesus de uma forma muito poderosa no dia a dia, principalmente quando eu estou agindo de forma diferente do que ele agia. Vou passar para a Dream e depois passo para você, Fabrício. Beleza. E para você, Dream, quando é que você percebeu a influência de Jesus ou como ele te influencia? Eu acho que foi a partir do momento que a gente para de obedecer por temor e começa a obedecer a Cristo por amor. Eu tive um marco em específico na minha vida sobre isso e foi quando eu percebi que eu não tinha mais vergonha, não tinha mais algo que me atrapalhava de ter um relacionamento com Cristo. E também quando o Joel diz que quando a gente cai e a gente reconhece a nossa consciência, que é Cristo falando no nosso coração. Eu tô te esperando, filho, volta, eu sei que você errou e eu posso te ajudar. E eu vou te guiar pelos meus caminhos. E é nessa hora que a gente percebe que Deus tem uma grande influência em nossa vida. Muito bem. E para você, Fabrício, tem um marco assim ou você se lembra de algum momento assim e fala, nossa... Eu não posso definir assim nenhum momento específico. Cresci na igreja, me batizei bem cedo. Mas eu quero falar para vocês de uma experiência recente que eu tive com Cristo e eu posso falar que eu descobri mais do amor de Deus na minha vida. E isso para mim foi uma experiência fantástica. Conta para nós então, se puder. E assim, por muito tempo eu posso dizer que eu não entendi a profundidade desse amor que Deus ele tem por nós. E em certas situações da minha vida, eu comecei a procurar e buscar e realmente, quando eu descobri que Deus ele me ama, incondicionalmente das minhas atitudes, e apesar de nós sermos pecadores, Deus ainda continua nos amando. E Ele fala, meu filho, volte para mim, eu quero te salvar, eu quero te ajudar. E para mim isso foi muito forte. E eu confesso para você que quando eu entendi esse amor, me ajudou também a amar as pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que eu mais amo. E ter esse mesmo amor. Porque nós, como seres humanos, nós muitas vezes só amamos quem nos ama. E a partir do momento que você entende o amor de Cristo, e Cristo fala, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo, e você, esse amor de Deus é muito grande. Então, não tem como a gente não ser diferente com as pessoas. Então, eu acho que é uma experiência transformadora. Eu entender o que Deus pensa a meu respeito. Tudo que a gente está falando aqui sobre identidade tem muito a respeito de influência, tem muito a respeito da minha identidade, com quem eu sou. E muitas vezes o mundo tenta rotular a gente, dizer quem você é. E quando eu entendo, na Bíblia, eu digo que Deus ele fala para mim quem eu sou, e isso não tem preço. Então eu descubro minha verdadeira identidade em Cristo. Agora sim eu estou preparado para influenciar, para transbordar e levar a Cristo às outras pessoas. Acho que essa é uma experiência maravilhosa e vale a pena a gente buscar na palavra de Deus, buscar em oração, ter essa experiência, descobrir esse amor incondicional que Deus tem por nós. Bacana, Fabrício. Deus te abençoe. Gostei muito de te ouvir falando sobre esse amor. E é verdade, esse amor de Deus é incrível. Eu me lembro que
para mim marcou muito uma Santa Ceia. Eu estava numa Santa Ceia na nossa igreja, na minha igreja, na cidade de Sorocaba, e eu me emocionei muito naquela Santa Ceia, e eu não estava entendendo por que eu estava tão emocionado com aquilo. E a forma que a nossa liturgia de Santa Ceia, ela é muito bonita, né? E aquela mensagem de preparação que o pastor faz, ele falou muito sobre o motivo que Jesus deixou ali a Santa Ceia, e aquilo me deixou emocionado. E na hora que os irmãos vieram eu não era membro ainda, né, da igreja, não tinha me batizado, nada. Os irmãos vieram se desculpar, me perdoar por alguma coisa, vinham me abraçar. Começou a me comover de uma forma. E eu lembrei, eu falei assim, nossa, Jesus deixou isso como um marco porque Ele ama a gente. É algo muito maior isso, é algo muito maior. E aquilo mexeu demais comigo, e depois daquilo eu comecei claro que é um conjunto de coisas, não é uma coisa específica, né? É uma mensagem boa que você escuta, é o toque do Espírito Santo, mas isso me marcou. Eu me lembro assim exatamente daquele dia, daquela Santa Ceia especial que a gente teve lá. Tá faltando a Faíla, eu quero trazer a Faíla também para o bate-papo. Não esqueci de você não, Faíla. Você se lembra, Faíla? Desculpa, cortei você. Fala de novo, perdão. Falei que deu tempo de eu ficar pensando aqui no que eu ia dizer. Legal. Faíla, mas você lembra de algum momento onde você percebeu que a influência de Cristo foi marcante assim na sua vida? Então, na verdade, eu não consigo definir um começo. Sabe como uma criança não consegue definir quando é que ela descobriu que o pai é pai e a mãe é mãe? Né? Uma criança não consegue definir que momento você descobriu que teu pai era teu pai. Não sei. Né? Eu me considero muito abençoada por isso. Né? Por ter sido uma coisa tão natural. Agora, o que me chama a atenção foi que, com a experiência da maternidade, a minha relação com ele mudou muito. Eu acho que a nossa relação de influência se tornou uma relação, eu diria, mais madura. Uma relação de muito mais dependência. Eu acredito que a maternidade me trouxe muito mais essa necessidade dessa dependência constante e um pouquinho, assim, uma dimensão muito pequenininha da compreensão desse amor incondicional que o Fabrício falou aí, né? Esse amor, para mim, veio muito mais forte após a maternidade, porque aí é um olhar que nós temos para os nossos filhos, de falar assim, independente do que você faça, do que aconteça, eu te amo profundamente, eu não vou deixar de te amar nunca. Você começa a entender, opa, então é assim. Então é assim que funciona. Lógico que o nosso amor é falho, a gente se irrita, a gente erra, a gente erra muito, mas eu sinto que o meu relacionamento com Cristo mudou bastante após esse momento. Foi quando eu senti essa responsabilidade e essa necessidade de ter uma relação mais madura com Ele, para que Ele me ensinasse de fato a ser uma influência dentro do meu lar. Então foi aí que eu senti o peso, eu acho. Antes era uma relação mais de amigo, depois se tornou uma relação mais... Eu preciso desesperadamente dessa orientação, dessa ajuda e desse poder. Muito legal. Eu quero falar algo aqui, pessoal. Eu acabei de fazer assim, né? É que o meu filho está aqui no estúdio hoje. Eu não estava falando para a Faíla parar de falar, não, tá? Você que está nos assistindo, não é por isso, não. Meu filho hoje está aqui no estúdio acompanhando o nosso programa e ele queria vir falar comigo. Eu falei, não, fica aí um pouquinho, fica quietinho. Pastor Joel, pode falar, por favor. Eu ouvindo vocês falarem, são tantas coisas que passam, né, na nossa mente, mas nós estamos falando aqui sobre Jesus, né? E Jesus deve ser uma influência individual, né? Deve influenciar individualmente cada pessoa, mas ele influenciou a história do mundo, né? A história do mundo se divide em duas etapas, antes e depois, não é verdade? Exatamente. Então, a pessoa de Jesus é muito conhecida, pelo menos a história, né? Mas ele quer que nós o conheçamos assim por experiência. E eu quero dizer para vocês que, assim, biblicamente falando, nós temos assim vários personagens na Bíblia, assim, exemplares, como Daniel, e José, e Davi, vários outros. Mas nenhum
é apresentado como o nosso modelo. O modelo, o influenciador que Deus nos apresenta, que devemos olhar para ele e ter como referência é Jesus. Né? Paulo ele falou, olhando para Jesus, né? Hebreus capítulo 12. Mas Paulo também ele escreveu dizendo, olhando para Jesus, refletindo assim, contemplando, meditando, como você fica olhando para um espelho, somos transformados à sua semelhança, de glória em glória. E eu quero dizer para vocês que eu fico feliz de olhar a Jesus, de contemplar. O Gabriel comentou sobre a leitura do livro Desejado. Para mim é o melhor livro, assim, desses livros de Ellen White, para mim é o melhor, assim, o que me alimenta mais espiritualmente. Não estou falando de conhecimento para fazer um estudo, isso e aquilo, estou falando de alimento espiritual, de fortalecer o meu relacionamento com Jesus. É o livro Desejado de Todas as Nações. É fantástico. E cada vez que eu leio, eu fico vendo mais quem é Jesus. E aquilo vai me influenciando. A forma de eu lidar com os meus filhos, a forma de eu lidar com a minha esposa, a forma de eu lidar com as pessoas, a minha referência é Jesus. Porque às vezes eu fico olhando como é que o pai fulano de tal lida com o filho na adolescência quando questiona assim, como é que o ciclano lida. Eu vou falhar se eu for ficar tendo como referência o irmão A, o B, o C ou o D, porque em vários momentos agiram correto, mas em algum momento falharam. São seres humanos que estão lutando para aprender igual eu estou lutando também. E eu não devo ser referência para ninguém. Irmão Joel, como é que é ele, como é que ele lida? Não fique olhando para mim, eu não sou a referência, eu não sou o modelo. O modelo é Jesus. E no meu dia a dia, eu fico maravilhado de ser influenciado por ele, né? Vendo como ele agia e fico lutando, procurando imitar. E isso é muito bom, isso faz toda a diferença. Legal. Você queria comentar alguma coisa, Dil? Não? Já estamos chegando no final do nosso programa, pessoal. Está acabando. Eu quero aqui já começar os meus agradecimentos a todos vocês. Vou começar agradecendo os mais distantes, então quero agradecer aqui. Coloque o Gabriel na tela mais uma vez. Não sei se o Gabriel quis comentar alguma coisa no meio das conversas aqui. A gente não viu ele com a mão levantada, a gente não estava conseguindo enxergar. Mas, Gabriel, quero mais uma vez te agradecer, meu amigo, por ter aceitado o nosso convite. Todas as vezes que eu, pelo menos, peço e você tem aí disponibilidade na agenda, você está aí disponível para nós. Então, eu louvo a Deus pela amizade e também por você estar aqui mais uma vez com a gente. Que Deus possa te abençoar muito. A gente está com saudade de você aqui, não sei se você está com saudade do Brasil, mas a gente está com saudade de você. Que Deus abençoe você, sua esposa, suas filhas também. E muito obrigado mais uma vez por participar do nosso Viva Jovem. E para quem não sabe, o apresentador que começou essa história toda de Viva Jovem foi o Gabriel, não fui eu não. Esse nome surgiu com ele. Esse nome surgiu com ele, é isso aí. O pastor Joel está lembrando bem aqui. Ele é o pai, ele é o pai do Viva Jovem. O pai da criança é o Gabriel. Então, Gabriel, obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe muito aí, você e sua família, viu? Obrigado, um abraço para todos vocês e deixo como recomendação a todos que estão assistindo, se deixarem influenciar pelo Viva Jovem. Muito bem, muito bem. E para quem não conhece o livro que foi citado aqui, Ellen White, Desejado de Todas as Nações, é um grande livro mesmo, é um livro que fala de Jesus de uma maneira que você nunca viu. Se você não leu, leia que você vai ficar encantado. É isso aí, né, Gabriel? Muito bom, recomendamos. Um grande abraço, Deus te abençoe, Gabriel. Valeu mais uma vez. Faíla, quero te agradecer também pela sua participação, mesmo remotamente, deu certo. Hoje a Faíla não está aqui, mas ela está lá na sua casa ali e conseguiu conectar com a gente. Que Deus te abençoe muito. E obrigado mais uma vez pela parceria, pelo carinho com a gente aqui também, viu? Eu que agradeço, um imenso privilégio. É muito mais gostoso estar aí com vocês, mas não podendo, a gente faz o que é possível para não deixar de participar, não deixar de ajudar, de ter esse bate-papo sempre muito instrutivo e muito gostoso. Agradeço o convite, agradeço a todos e na próxima estarei aí com vocês, se Deus quiser.
Amém. Estaremos sim. Também quero agradecer a Drimini, que aceitou o convite. A gente estava tentando trazer a Drimini para cá faz tempo, sabia, João? Mas a agenda dela também é apertada. A Drimini virou uma influencer aí. Mas hoje deu certo. Que Deus te abençoe muito, Drimini, e você, sua família. Amém. Muito obrigada pelo convite, Imagina. pelas inúmeras vezes já. Foi uma bênção estar participando aqui com todos vocês. E esse programa está evoluindo a cada vez mais, né? Eu Amém. lembro da época que era lá com o Gabriel Gonzalez. Ainda esses tempos atrás, eu e minha mãe estávamos fuçando o YouTube do Conectados e achamos muitos programas da época dele. E a gente percebe a evolução, a como estamos hoje em dia, né? Muito bem. Também quero agradecer aqui o pastor Joel de ter aceitado o nosso convite, Joel. Normalmente é o pastor Osiel que está aqui. Agradeço ao Osiel. O Osiel teve que viajar. Deus te abençoe, Osiel, você e sua família também. Mas agradeço o pastor Joel, que já participou outras vezes do nosso programa. E é muito bom. O espírito de Joel é muito bom, gostoso de estar junto. Então, que Deus te abençoe muito, viu? E você e sua família. Amém. Muito obrigado, Henrique. Para mim foi um prazer passar esses momentos aqui com vocês. Eu não tenho assim, aquela habilidade de ficar conversando, meditando aqui no que está sendo falado e ao mesmo tempo acompanhar tudo que vocês estão escrevendo, interagindo aí no chat, né? Mas depois, às vezes, meus meninos até brincam lá em casa, né? Depois eu assisto, não para assistir, mas só para ler. E fico lendo tudinho. Então, a interação de vocês é muito importante. É isso aí. Né? Então, para mim foi um prazer, eu gosto de participar. E o meu desejo é que Deus abençoe a todos que estão assistindo e que permitamos a cada dia sermos influenciados e moldados pela vida de Jesus. Amém. Amém. Fabrício, obrigado por ter aceitado o nosso convite também. Fabrício, que normalmente me ajuda muito ali na técnica, falando comigo, me lembrando de alguma coisa do roteiro. Hoje está aqui do nosso lado. Deus te abençoe, Fabrício, você, sua família, seus propósitos também, que eu sei, seus propósitos. Deus te abençoe muito. E obrigado por ter aceitado o convite, viu? Amém. Eu que agradeço o convite. Para mim foi muito bom participar com todos vocês. Eu até no programa passado já tinha tido o convite, mas teve imprevisto. Mas dessa vez deu certo, fiquei muito feliz e foi um prazer. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo. Amém. Eu quero agradecer a irmã Raquel Lage, porque ela que faz esse quadro bonito que vocês estão vendo aqui. Toda vez ela faz esse desenho aqui, ela cria esse negócio. É impressionante a habilidade dela, meus colegas que estão vendo, ela chega aqui e às vezes com 30 minutos ela consegue desenvolver esse quadro lindo aqui. Então que Deus possa abençoar a irmã Raquel também, que seja uma bênção na vida dela, que ela sempre seja criativa para criar quadros como esse, que ficou maravilhoso. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu sempre faço uma reflexão no fim do nosso programa e eu queria fazer uma reflexão hoje, porque para mim, quando a gente fala de influencer ou influência, a influência de Cristo, a influência da palavra de Deus, ela é muito importante. E talvez você esteja hoje disperso, na verdade, né? Sem saber para onde ir, que caminho eu devo seguir, o que eu devo fazer da minha vida, que escolha eu devo fazer. Talvez você esteja precisando da influência de Jesus. A influência de Jesus na minha vida e na vida de muitas pessoas aqui, né, dos nossos colegas aqui, cada um contou um pouco da sua experiência, foi fundamental. E se você não deu uma oportunidade para Jesus te influenciar, dê essa oportunidade a Ele. Fale com Ele, ore, peça, leia a sua palavra, faça dele um seu amigo. Tem um livro que diz que a gente deve falar com Deus como fala com um amigo. E Jesus ali, ele está com braços abertos para te ouvir, para te atender, para te ajudar no que for necessário. Então a influência de Cristo pode transformar a sua vida, pode transformar uma forma muito especial. Uma certa ocasião eu estava me preparando para uma mensagem e eu não estava conseguindo assim ter aquela... Parecia que não vinha ideias, não estava fluindo as coisas. E eu estava preocupado, porque aquela era uma mensagem importante, eu ia falar para pessoas que precisavam ali, pelo menos na minha concepção, precisavam ouvir uma boa mensagem. E naquele dia eu não consegui terminar ali de preparar aquela mensagem, aquela palestra para aquelas pessoas. E quando eu comecei a orar e falar com Jesus, Jesus começou a me ensinar o que falar, como falar e o que dizer. E sabe o que foi mais impressionante? Que no dia
desse momento, dessa mensagem, eu percebi que Jesus falou muito mais do que eu. E eu fui influenciado por Jesus. E é maravilhoso quando você sente a influência de Jesus na sua vida. Então, nesse fim de tarde, nesse início de semana, em alguns lugares, né, ainda é sábado para outros lugares, que Deus possa ser uma grande influência, que Jesus possa ser uma grande influência na sua vida, para que Ele possa transformar seu ser, possa transformar sua vida de uma forma muito especial. Então, que Deus te abençoe, abençoe seu lar, sua família, e não esqueça, Jesus deve ser sua maior influência sempre, porque Ele é o modelo, Ele é tudo para nós. Então, neste momento, eu quero convidar os meus colegas aqui e você que está nos assistindo a orar. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não, faça uma atitude de reverência e faça um momento de oração todo especial. Eu quero pedir a Drimini, a nossa jovem, que faça essa oração para nós, para a gente concluir o nosso programa. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos está permitindo findar. Obrigado por essa oportunidade de estarmos todos aqui comentando um pouco como precisamos ter o Senhor como modelo em nossas vidas. Amém. Amém. Senhor, te peço agora por todos nós aqui, pelas nossas famílias, por nossos espectadores, que o Senhor venha colocar a Tua mão sobre nós para que possamos agir conforme a Tua vontade e conforme os Teus caminhos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Senhor, nos dê uma boa semana. Te peço também pelos enfermos, pelos necessitados. O Senhor sabe o que cada um deles está passando e o que é melhor para cada um de nós. Amém. Perdoe os nossos pecados, nos ajude a crescer espiritualmente conforme a Tua vontade, a cada dia que passa. Nos dê uma boa semana, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Opa! Antes de eu concluir o programa, eu vou chamar. Pode vir aqui, filho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui do meu lado. Vem aqui, fica do lado do papai. Você quer vir no colo? Ligando para pai celular. Opa! Ó, final de programa é assim. Ligando. Não tá ligando, não. Quero agradecer a Deus de estar aqui com o Henry. Ele me pediu, falou, papai, eu quero ir na televisão com você. Aí eu falei, eu tô indo trabalhar, filho, mas eu quero trabalhar com você. Eu falei, mas você vai ficar quieto? Ele contribuiu bastante hoje, né? Teve hora que o nosso colega teve que ajudar. Mas eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade tão grande de ter um filho, né? 2 filhos, né? E principalmente, de alguma forma, influenciá-los, né? E eu espero que eles, vendo eu aqui falar de Jesus, eles tenham um desejo de falar de Jesus também, todos os dias. Se eles tiverem esse desejo no coração, ele vai fazer esse pai feliz e o pai que está no céu feliz também. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma feliz semana. Tchau, tchau, pessoal. Feliz semana. Boa semana.